Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao estudo desta semana do livro A Caminho da Luz, através do programa Jesus e o Espiritismo. Que alegria em podermos, em mais um vídeo, darmos continuidade neste estudo que tem trazido para os meus conhecimentos um grande enriquecimento, a qual sou muito grato pelas mãos de Francisco Cândido Xavier e também de Emmanuel, o Espírito Amigo, que ditou esta obra fantástica. Meu nome é André Luiz Querini Vilar e eu apresento o programa Jesus e o Espiritismo. E quem está me acompanhando neste momento, pelo canal no YouTube da TV A Caminho da Luz, poderá acompanhar os programas anteriores. Sejam todos bem-vindos. Vamos aproveitar e deixar o nosso WhatsApp para quem quiser entrar em contato conosco. O número é 19 997 782794. Lá você pode enviar a sua sugestão, a sua dúvida, a sua participação ou mesmo participar da lista de transmissão que nós temos. É gratuito, então é só salvar o nosso número na sua agenda de contatos e enviar o seu nome e a sua cidade. No dia de hoje, no programa de hoje, nós vamos começar o capítulo 15, a evolução do cristianismo. E o subitem que veremos no primeiro bloco é penosos compromissos romanos. Quando Emmanuel nos fala, debalde, tentaram as forças espirituais o aproveitamento dos romanos na direção suprema do mundo. Todos os recursos possíveis foram prodigalizados inutilmente à cidade imperial. A canalização de consideráveis riquezas materiais, possibilitando a consolidação de um Estado único no planeta, não fora esquecida, ao lado de todas as providências que se faziam necessárias do ponto de vista moral. Em vão, transplantara-se para Roma a extraordinária sabedoria ateniense e a colaboração de todas as experiências dos povos conquistados. Nós já tivemos a oportunidade de ver em capítulos anteriores o declínio moral do Império Romano. Uma vez mais, relembramos que a inteligência ateniense e o sentido de família do Império Romano auxiliou para que a Terra pudesse entrar na maioridade espiritual. Tanto é que foi a partir deste momento que Jesus planejou a sua vinda à Terra. Aqui nós já estamos vendo que aquela ideia de ter um único império sob a face da Terra não estava dando certo. Era muito poder, era muita riqueza, era muitos títulos nas mãos de apenas um homem. Isso fez com que o Império Romano se perdesse nas suas conquistas, nas suas ambições, desejando cada vez mais. Quando invadia um povo, não era com o objetivo de levar luz e esclarecimento, pelo contrário, era no sentido de escravizá-los, a sua cultura, a sua moeda, a sua religiosidade. Então aquilo passou a ser, para a espiritualidade amiga, um problema. Em vez de ser uma solução, passou a ser um problema, porque dali eles estavam percebendo que não adiantaria uma ou duas pessoas virtuosas. Precisariam de uma multidão para que pudesse modificar todo aquele sentimento coletivo. O que nós sabemos que não é possível do dia para a noite. Então, a espiritualidade começou a ir preparando o declínio daquele império. Então foram gradativamente perdendo espaços, perdendo terras, perdendo aquela notoriedade que tinha há um tempo atrás. Hoje, passado alguns milênios, o que sobrou de Roma é a parte antiga da cidade de Roma hoje, as ruínas. É um império que foi perdendo, foi diminuindo, foi apagando e hoje nós temos sim vestígios por parte da Europa, norte da África, mas apenas vestígios. Aquele império que poderia ter sido um grande centro difusor da cultura, do bom senso, do sentido de família, infelizmente não conseguiu realizar o seu compromisso moral. Nós falamos muito das pessoas que têm compromissos,
mas toda a coletividade também tem um compromisso. Então nós vemos que de épocas em épocas surge um país para ser a luz intelectual do mundo. Na época de Kardec, esse país era a França. Na atualidade, é os Estados Unidos. E pode ser que daqui a alguns anos surja um outro país que supere os Estados Unidos. Roma um dia foi a feição do que é os Estados Unidos hoje, devidas às proporções, evidentemente. A França já foi um dia o que hoje é os Estados Unidos, o que um dia foi Roma, e assim sucessivamente. Cada coletivo tem a sua importância. Nós citamos 3 países, 3 coletividades que estavam com a oportunidade de difundir o intelecto, o amor, a sabedoria. Mas existem outros países também que têm compromissos diferentes, como por exemplo o Brasil, através do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, nós percebemos que ali foi instituído pelo próprio Jesus que o Brasil seria o celeiro espiritual do planeta. O que isso significa? É uma proposta. O Brasil já é? Não. O Brasil só se tornará se cada brasileiro fizer a parte que lhe compete no ético e no moral. Não precisa ser espírita para se tornar o Brasil coração do mundo, pátria do Evangelho, mas usar toda esta base cristã que nós somos portadores, coibirmos de vez por todas a corrupção que está em larga escala em todos os meandros da sociedade brasileira e, quem sabe, permitirmos que a generosidade, o amor, a fraternidade brote em nossos corações. Continua Emmanuel. Os espíritos encarnados não conseguiram a eliminação dos laços odiosos da vaidade e da ambição, sentindo-se traídos em suas energias mais profundas, contraindo débitos penosos perante os tribunais da justiça divina. Isso aqui não é uma novidade para nenhum de nós. A cada ação existe uma reação. E, infelizmente, a maioria das pessoas que estavam à frente daqueles governos eram pessoas que estavam pensando apenas em si. O que eles fizeram com os cristãos, por exemplo, nos 3 primeiros séculos, matando nazarenas, perseguindo, tirando o pouco que eles tinham, castigando, abusando da sua autoridade, naturalmente que isto gerou para o indivíduo e para o coletivo muitos pontos negativos. Da mesma forma que toda ação boa gera um ponto positivo, toda ação equivocada gera um ponto negativo. E a história do Império Romano é bem clara no modo que eles invadiam, nas suas intenções, como funcionava o jogo do poder. Não é novidade para nenhum de nós. Os livros de história já nos narram, do ponto de vista histórico, já que Emmanuel está nos dando uma nuance do ponto de vista espiritual, os livros de história mostram para todos nós, claramente, quais eram os intuitos que eles nutriam naquela época. E esses intuitos gerou para si e para aquele coletivo, naturalmente, muita desordem espiritual e moral, o que com o tempo foram tendo a oportunidade do ressarcimento perante a lei divina. Continua Emmanuel. A vinda do Cristo ao cenáculo obscuro do planeta, trazendo a mensagem luminosa da verdade e do amor, assinalara o período da maioridade espiritual da humanidade. Essa maioridade implicava direitos que, por sua vez, se fariam acompanhar do agravo de responsabilidades e deveres para a solução de grandes problemas educativos do coração. Se ao homem físico rasgavam-se os mais amplos horizontes nos domínios do progresso material, os evangelhos vinham, trazendo ao homem espiritual um roteiro de novas atividades, educando-o convenientemente para as suas arrojadas conquistas de ciência e de liberdade, com vistas ao porvir. O aproveitamento desse processo educativo deveria ser levado
a efeito pela capital do mundo, de acordo com os desígnios do plano espiritual. Pesadas forças da treva, porém, aliaram-se às mais fortes tendências do homem terrestre, constantemente inclinado aos liames do mal que o prendiam à terra, adstrito aos mais grosseiros instintos de conservação. E enquanto os espíritos abnegados do alto choram sobre os abusos de liberdade dos romanos, a cidade dos Césares embriaga-se cada vez mais no vinho do ódio e da ambição, contraindo dívidas penosas, entrelaçando os seus sentimentos com o ódio dos vencidos e dos humilhados, criando negras perspectivas para longínquo futuro. É uma mensagem que mostra o quanto que as trevas têm ainda um poder sobre o nosso plano, o quanto que ela ainda tem um predomínio no coração das pessoas. O Império Romano, perante o alto, tinha um compromisso bem definido e bem traçado, que era, a partir dali, sair as informações para todo mundo. Mas, infelizmente, isto não foi possível. Infelizmente, pela ambição desmedida, pela falta de cuidado moral, aqueles mesmos que vieram com grandes compromissos do além, ao chegarem na Terra, ao terem o poder em suas mãos, ao terem a chance de ter uma coletividade toda sob a sua tutela, não conseguiram manter aqueles mesmos votos que haviam feito no plano espiritual, demonstrando para todos nós que, no mundo espiritual, nós podemos fazer votos e pedidos para isto ou para aquilo, mas se nós teremos êxito, isso vai depender dos passos que estamos dando no nosso dia a dia. É um alerta para nós. O Império Romano já foi, já deixou seu vestígio na história, já passou, mas é um alerta que Emmanuel nos faz para modificarmos a nossa realidade. Queridos amigos, ao encerrarmos o programa de hoje, eu gostaria de falar do livro de receitas organizado pela minha avó, que já está à venda pela loja virtual. A minha avó doou todos os direitos autorais para o CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. E quando você adquire um livro, você está ajudando diretamente as nossas atividades assistenciais. Nós lembramos que o livro contém receitas de pratos doces e de pratos salgados. E você pode adquirir pela loja virtual A Caminho da Luz, loja-acaminhodaluz.com.br. Queridos amigos, estamos encerrando o primeiro bloco e deixamos aqui o nosso contato pelo WhatsApp, 19 997 782794. Mande a sua mensagem, interaja conosco e peça para fazer parte da lista de transmissão. Vamos para um breve intervalo e já retornaremos. Olá, queridos amigos, estamos retornando com o programa Jesus e o Espiritismo. E gostaria de deixar aqui um pedido carinhoso. O YouTube da TV A Caminho da Luz precisa da sua inscrição. Se você já é inscrito, divulgue para um amigo, para um familiar, para um companheiro espírita. E agora no canal da TV A Caminho da Luz, você pode também se tornar um membro. E você estará ajudando o CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Então é muito simples, se inscreva na página e colabore todo mês. Estará ajudando e muito as atividades assistenciais que temos aqui na cidade de Itapira. Agora, no segundo bloco, nós vamos ver um novo item que Emmanuel colocou com o título Culpas e Resgates Dolorosos do Homem Espiritual. Ao coração misericordioso de Jesus chegam as preces dolorosas de todos os operários de sua bendita semeadura. Seu olhar percussiente, todavia, penetrara o âmago das almas, e não fora em vão que recomendara o crescimento do trigo e do joio nas mesmas leiras, somente a ele competindo a separação na época da ceifa. A limitada liberdade de ação
dos indivíduos e das coletividades é integralmente respeitada. Cada qual é responsável pelos seus atos, recebendo de conformidade com as suas obras. Eu confesso que essa parte da leitura de Emmanuel, que se encaixa perfeitamente com as obras de Allan Kardec, o nosso codificador, com as demais obras da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, é fantástico. Esta visão da nossa liberdade, esta visão de que temos o direito de escolha, temos o direito de interagir com a vida, temos a oportunidade de falar o sim, de falarmos o não, temos a oportunidade naquele momento de seguirmos o caminho que julgamos ser mais conveniente para nós mesmos. Isso é um alento, na minha forma de ver, porque como nós hoje não lembramos o que fizemos no ontem, quando nós vemos uma injustiça conosco, com um familiar, com uma pessoa pelo noticiário ou com qualquer outra situação, a primeira coisa que vem na nossa mente é um sentimento de indignação. Como é que pode Deus permitir isto, Deus permitir aquilo outro? E numa frase como esta de Emmanuel, em que sucintamente ele mostra para nós que a providência divina não pode interferir quando uma pessoa escolhe voluntariamente o caminho equivocado. A lei divina não tem a oportunidade de ser aquela babá que diz assim, isto pode, isto não pode. É igual aquela frase de Paulo, tudo vos é lícito, mas nem tudo vos convém. Tudo me é lícito, por quê? Porque eu tenho livre-arbítrio. Se eu quiser, assim que acabar o programa, pular do pontilhão, ninguém está me segurando. Se eu quiser adquirir uma arma e atirar nas pessoas, ninguém está me impedindo. Mas eu também posso fazer o contrário, sair desta gravação, comprar uma cesta básica no supermercado, ir num bairro carente de minha cidade e distribuir. Eu tenho escolha. Eu tenho essa oportunidade de ação. E isso mostra para nós que antes, no passado, nas outras existências, nós não tínhamos a maturidade que possuímos hoje. Então ferimos, magoamos, deturpamos, usurpamos, erramos muito, conosco e com o próximo. Quando eu erro com o próximo, eu estou errando comigo mesmo. Tudo que eu faço é igual aquele brinquedo bumerangue. Lanço, mas volta. Palavra, pensamento, vontade, ideal, sonhos. Tudo que eu faço, de bom ou de ruim, independente, sai de mim e retorna para mim. Se não agora, se não no próximo ano, se não nessa existência, numa próxima. Nem tudo acontece simultaneamente, de hoje para amanhã. Nem tudo se verifica imediatamente. Fez o mal, prejudicou alguém, será prejudicado por outro alguém. Como a lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Não. Às vezes aquela pessoa que nos prejudicou vai ressarcir o que fez apenas no futuro. Não necessariamente nesta vida. Agora, existem casos que sim, que é nessa própria existência. Então aqui eu sou muito grato por Emmanuel, por ter uma frase como esta, porque eu relembro que eu tenho que analisar muito o que sai da minha pessoa, da minha fala, do meu pensamento, porque tudo aquilo que eu desejo para o próximo é aquilo que retorna para mim. É aquilo que vai e que volta. É o que Emmanuel nos ensina. Continua o amigo espiritual. Foi por isso que Roma teve a oportunidade de realizar seus propósitos e desígnios políticos. Mas a justiça divina acompanhou-lhe todos os passos, nos enormes desvios a que se conduziu, comprometendo para sempre o futuro do homem espiritual, que somente agora conhecerá um reajustamento nas amargurosas transições do século que passa. Um laço pesado e tenebroso reuniu a cidade conquistadora, aos povos que humilhara. O ódio do verdugo e dos seus inimigos fundiu-se em séculos de provações e de lutas expiatórias, para demonstrar que Jesus
é o fundamento da verdade e só o amor é a sagrada finalidade da vida. Foi por essa razão que o conquistador e os conquistados, unidos pelo ódio, como calcetas algemados, um ao outro, nas galés da amargura, compareceram periodicamente nos espaços ante a misericórdia suprema do Filho de Deus, prometendo a reparação e o resgate recíprocos nos séculos do porvir, fundando a civilização ocidental como abençoada oficina dos seus novos trabalhos no esforço da fraternidade e da regeneração. Então, os erros que aquele império cometeu, de tempos em tempos nós ainda vemos personagens que não compreenderam definitivamente o papel do amor, do bem, o papel que Jesus nos ensinou há 2000 anos, e em reencarnações provacionais e expiatórias vêm ao palco para o reajustamento. Existem espíritos que estão há milênios acertando uma dívida de outrora. Não porque Deus, na condição de um carrasco, quer que a pessoa acerte passando pelas aflições, não. Mas existem muitos espíritos que reencarnam com uma bela oportunidade pela frente, não aproveitam, não valorizam. Quando não, retornam ao plano maior mais endividados do que vieram. Ninguém pode fazer por ninguém o que cabe apenas a si. O que cabe a minha pessoa fazer no âmbito espiritual, por mais que o meu pai, minha mãe, minha companheira, meus filhos me amem, somente eu posso realizar. Do mesmo modo que eu não posso chegar e falar assim, olha, Deus nosso Pai, aquela dívida kármica que o meu pai hoje está passando na Terra, dê para mim. Eu amo muito ele, deixa que eu acerto a conta dele. Não. Fisicamente eu posso acertar uma conta, ou um familiar pode acertar uma conta minha, mas espiritualmente cada um de nós tem a oportunidade de acertar perante si e perante o alto, perante a providência divina, perante os desígnios do Pai amoroso, aqueles mesmos flagelos que ontem imputamos nos corações humildes e humilhados, como Emmanuel nos fala. E ele encerra dizendo, a bondade do Mestre fez florescer cidades valorosas e progressistas, países cultos e fartos, onde as almas decaídas encontrassem todos os elementos de edificação e aprimoramento. O homem físico continuou a linha ascensional de sua evolução, nas conquistas e descobrimentos, mas o homem transcendente, a personalidade imortal, teria saído do oceano de lodo onde se mergulhou voluntariamente há 2 milênios? Respondam por nós as angustiosas expectativas da hora presente. É interessante que hoje nós estamos aí no meio de uma pandemia. Esse ano todo de 2020 foi marcado por esta modificação dentro de casa, dentro da vida em sociedade, de um modo geral, no Brasil e no mundo todo, convidando-nos a repensarmos. Será que já paramos para analisar, no sentido espiritual, o que o ano de 2020 representou e representa para todos nós? Ainda estamos em busca de uma solução eficaz para tudo isto. Felizmente, o número de desencarnes vem diminuindo, mas espiritualmente nós já paramos para analisar qual o significado do que nós estamos passando. Nós já paramos para analisar que teve um propósito. O propósito não foi levar milhares de pessoas à morte, não foi gerar desemprego, instabilidade econômica, não foi modificar o hábito das pessoas, não, mas tem uma história por detrás. E hoje o Espiritismo, ele nos mostra, até mesmo no que Emmanuel está nos apontando no dia de hoje, que tudo tem um propósito. Coletivamente isso teve um propósito. Isso não veio afetar a vida do André, ou a vida sua apenas que está me acompanhando. É a vida de um planeta todo que modificou.
Talvez pela última grande situação que dividiu o mundo, as guerras mundiais ou a própria gripe espanhola no início do século passado, nós não presenciamos ou não lembramos, pode ser que estávamos até reencarnados naquela época, mas pelo véu do esquecimento nós não lembramos o que fizemos e como foi. Hoje nós temos a chance de estarmos num momento muito importante espiritual para a Terra. Eu vejo o momento atual nosso como um momento muito feliz, um momento em que nós temos a oportunidade, mesmo que limitadamente, imperfeitamente, nós temos o privilégio de colaborarmos nesta grande máquina evolutiva que é o planeta Terra, da qual nós somos uma pessoa, mas juntando com outros, nós podemos fazer um pouquinho. Não digo acabar com a maldade no seio da terra, acabar com a corrupção, acabar com a desonestidade, não, seria uma pretensão muito elevada, mas nós temos a grande oportunidade de entendermos o sentido da família, retornarmos mais para os nossos filhos, para os nossos pais, para a nossa crença, para a nossa religiosidade. Então eu vejo como um momento de repensarmos, refletirmos e analisarmos. Ao encerrarmos o programa de hoje, rogamos a Deus, o nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre e Senhor, que nos abençoe, que nos ampare e até o próximo vídeo com a continuidade do nosso estudo. Muita paz no coração de todos.